Olá para você que acompanha em 104.3 ou no YouTube da TRT-FM, a gente começa o Lounge TRT. Essa é a primeira edição desse quadro que mudou de nome e agora com quem está no YouTube pode ver até um cenário diferente e não poderia ser melhor, porque hoje eu converso com uma das minhas inspirações no jornalismo. Quem está aqui comigo hoje é Luzimar Colares, que todo mundo conhece, da TV Centro América. Luzimar, seja bem-vinda, é uma honra para mim recebê-la aqui nos estúdios da TRT-FM. Uma honra para mim, Vinícius, agradeço o convite, estou super contente com esse convite de vocês para a gente bater papo um pouco aqui nesse lounge, espero poder contribuir, uma honra também para mim estar aqui. Como jornalista, não com tanta experiência como você, eu sempre me sinto meio perdido quando sou entrevistado, né? Porque a gente é entrevistador, né? Como é que é isso para você também, estar aqui no lugar de entrevistada hoje? Pois é, eu tô aqui me sentindo, começando a ficar mais à vontade, né? Porque eu sempre fico à vontade do outro lado, fazendo as perguntas, né? Mas a gente se adapta porque a comunicação também flui quando a gente tem dois comunicadores batendo papo, que é o que a gente vai ter hoje aqui. Agora, falando desse outro lado, né? Como é que começou, como é que a Luzimar Colares apareceu no jornalismo em Mato Grosso? Eu fui fazer a curso universitário de comunicação social na UFMT, sou da turma 01. E fui para a universidade porque eu sempre gostei de comunicação. Pensei que aquilo poderia se tornar o meu ganha-pão. Mas não fui fazer a faculdade de comunicação social para ser jornalista de TV. O meu sonho era ser repórter de um grande jornal de circulação nacional, jornal impresso. E aí você acaba tendo contato com outros meios e tal, e acabei indo para a TV, me apaixonei por TV também, estou até hoje. Depois fui conhecer o rádio, me apaixonei por rádio também, estou até hoje. E estou aprendendo sobre a internet, continuo gostando muito de escrever, que o que me levou para a faculdade de comunicação social, para jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever, então foi esse meu gostar da escrita. E a gente vai aprendendo sempre, né, Vinícius? E aí você chega em um momento, você acabou de falar, a sua turma completou 30 anos agora, né? Foi a primeira turma de jornalismo de Mato Grosso. E a gente conversava em off aqui que você entrou em um momento na TV, na comunicação mato-grossense, em um momento em que os jornalistas eram pessoas que vinham de outro estado. E a Luzimar Colares, que aqui de Mato Grosso, como se sentiu em ser uma das primeiras mato-grossenses a estar na tela da TV? Muito feliz, assim, quando, na faculdade mesmo, no curso de comunicação, éramos poucos mato-grossenses, né? Depois fui para a televisão, muitas pessoas de fora, e aí, quando eu fui para a TV, eu acho que isso também me fez ter até mais vontade de seguir adiante. Nossa, eu sou uma mato-grossense, vou também fazer escola, ajudar na formação de outros jornalistas daqui, né? Eu acho isso super bacana. Quando você é da terra, não sair de Mato Grosso, eu tive a oportunidade de ir para fora, mas optei por continuar aqui. E eu tenho muito orgulho de ser uma jornalista mato-grossense em Mato Grosso. Na tecnologia, no jeito de fazer as coisas, a gente tem passado por modificações assim quase que cotidianamente. E você viveu isso, a gente está aqui. Quem pode acompanhar no YouTube, num cenário que tem uma TV hoje que é bem fininha. A TV antigamente era imensa, né? A gente até falou das teclas de trocar o canal porque não tinha nem controle. Algumas dessas mudanças você acompanhou, né? Tanto no formato da TV e aparelho, quanto no formato da televisão brasileira. Hoje você se levanta, você apresenta o jornal de pé, né? Você mudou do Bom Dia para o MT2 e tiveram vários avanços na sua carreira. Como é que você vê essa transformação na comunicação hoje? Comunicação, eu acho que é uma das áreas que mais mudaram nas últimas décadas. E eu acho que isso é reflexo natural da evolução da tecnologia. Antigamente, televisão só tinha um jeito de você assistir TV. Chegava na sua casa, sentava no sofá, quem tinha TV com controle remoto, ligava no controle remoto, tinha gente. Lembra lá da minha infância? Na minha infância, a TV
da minha casa era daquela de mudar no botãozinho lá. Então, olha a evolução que a gente teve. E hoje em dia, como é que você vê TV? Também ainda com você ligar com controle remoto, mas você também pode ver a TV no seu celular, você pode ver a TV no seu computador, você pode ver a TV na internet, você pode ver o jornal que eu apresento no começo da noite, você pode chegar em casa e ver lá no final, porque ele está lá no streaming, na internet, né? Então, assim, o que mudou na TV? A TV evoluiu, assim como o rádio evoluiu. Né? O rádio tem 100 anos e quando surgiu a TV, o que falavam? Rádio vai morrer. Quando surgiu a internet, o que falam? Nossa, televisão, adeus. E o que a gente vê? A evolução. Veículos que acompanharam a evolução tecnológica e continuam fazendo parte da vida das famílias brasileiras. O brasileiro adora televisão, gente, e rádio também. E vai continuar por muito tempo gostando. O que muda é a forma como as pessoas têm acesso ao conteúdo que a gente faz na TV e no rádio. E que bom que evolui, né? Já pensou que chatice seria se eu estivesse fazendo há 25 anos a mesma coisa do mesmo jeito? Ia ser muito chato, Vinícius. Agora, você fala aí dos 25 anos que você tá na televisão. Como é que é sair na rua? Poxa, as Imacolares, a moça da televisão, você já se acostumou com isso mesmo desses 25 anos? Já me acostumei. As pessoas param, vêm oferecer, vêm comentar a notícia que elas viram no jornal, né? Vem comentar, vem dar sugestão de pauta. E às vezes, nessas conversas em corredor de supermercado ou na rua, surgem ótimas reportagens. Eu anoto, eu passo contato da pessoa e muitas vezes essas pessoas nos trazem ótimas sugestões também. Estou acostumada, acho que é algo que quem trabalha com imagem, você sabe que a sua imagem vai ser familiar para quem te assiste. Então, assim, as pessoas estão acostumadas em me ver. Então, se sentem à vontade, às vezes, para conversar e tá tudo bem. Você se torna parte da família daquela pessoa. Você está na casa dela todo dia. É isso que eu ouço muito. Olha, você entra na minha casa todo dia. Quando eu fazia Bom Dia, né, as pessoas falavam, olha, a primeira voz que eu escuto de manhã é a sua. O Cid Moreira contou uma história engraçada que quando começou o Jornal Nacional, ele estava abastecendo o carro num posto e duas senhoras vieram conversar com ele, né? Dizendo para ele, olha, o senhor pode ler o jornal mais rápido, que a gente quer assistir a novela, então quanto mais rápido o senhor terminar o jornal. Mas hoje o jornal é assim, por exemplo, o Jornal Nacional, o MT2, o MT1, são coisas que as pessoas têm no cotidiano, né? Acho que isso se tornou mais comum ao longo dos anos. Virou hábito, né? As pessoas têm o hábito de, assim como tem hábito de ver novela, ainda muita gente, apesar de dizerem, nossa, mas não tem mais aquela audiência, tem sim, gente, uma audiência enorme. É hábito da pessoa acompanhar o noticiário, mesmo tendo acesso à internet, mas aquele momento de parar de ver telejornal ainda faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Né? E o que mudou? Você estava falando sobre 25 anos, o que mudou? A linguagem do jornal, do telejornal mudou. Hoje é mais coloquial, hoje é mais à vontade, hoje é muito mais conversado com o cidadão. E aí, nessas mudanças nesses 25 anos, que a gente conversava até em off aqui, teve o jornalismo comunitário. Chegou mais perto das pessoas. Fez ainda mais a televisão, né, ficar próximo da família daquela pessoa, né? Ir no bairro, mostrar Sim. a rua esburacada, mostrar um acidente. Isso, você também pegou essa mudança? Sim. Quando a gente começou as primeiras experiências em jornalismo comunitário, 2001, 2002, eu já estava lá na Centro-América. Então, assim, não é que a gente não fazia o jornalismo de bairro, de ouvir a reclamação das pessoas, só que isso, a partir de então, passou a ser algo mais frequente, de estar em todos os dias no telejornal. Por quê? O cidadão que enfrenta a dificuldade com a rua esburacada, a falta d'água, dificuldade com a coleta de lixo, ele vê no jornalista o porta-voz dele, é alguém que vai levar aquela reclamação dele para a autoridade. Nós, jornalistas, não resolvemos o problema, mas a gente mostra o problema, a gente leva para a autoridade que vai lá, pelo menos dar uma resposta para o cidadão.
Então, isso gerou uma proximidade ainda maior entre o veículo de comunicação e o cidadão, o morador. Então, assim, muitas vezes o morador fala, olha, eu preciso de vocês aqui, porque só quando vocês vêm é que daí eles vêm resolver o problema. Nessa até proximidade, eu vou citar uma passagem que é um orgulho para você e um orgulho também para nós mato-grossenses, que foi quando você apresentou o Jornal Nacional, né? O que significa aquilo para você? Nossa, foi uma honra enorme, assim, porque, primeiro, ter sido selecionada. A gente tem muitos bons colegas, jornalistas, né? Isso foi no final de 2019 que eu fui apresentar o Jornal Nacional e eu fiquei muito honrada de representar o meu estado, o estado onde eu nasci, no jornal que tem a maior audiência do país e é um dos jornais mais assistidos do mundo. Em termos de percentual de audiência dentro de um país, o Jornal Nacional está no topo de audiência até nos dias de hoje, continua tendo muita audiência. Então, assim, estar lá, uma pessoa de Cuiabá, de Mato Grosso, eu nasci em Rondonópolis, mas estudei aqui, fiz universidade, o FMT, estar no principal telejornal de Mato Grosso, do Brasil, representando Mato Grosso, foi uma alegria enorme. E foi um projeto muito bem sucedido que a TV Globo teve, de levar um jornalista de cada estado para apresentar uma edição. E ia continuar, sabia? Não continuou porque veio a pandemia. Mas era um projeto que iria ter continuidade, tamanho sucesso que teve. Foi muito incrível. Inclusive nós, como eu disse, sentimos muito orgulho de você, que você saiba. Obrigada. Até hoje as pessoas param para me falar, olha, quando você apresentou o Jornal Nacional, a gente se reuniu lá em casa para assistir. Eu fico muito feliz que os mato-grossenses tenham se sentido representados por mim no Jornal Nacional. E com isso a gente reafirma que o jornalista, o apresentador, faz parte da família daquela pessoa, né? Sim, tem essa familiaridade, essa proximidade enorme. Nós falamos da evolução com inúmeros pontos positivos, né? Mas essa evolução também trouxe algumas coisas complicadas que a gente, como jornalista, que você, com o seu renome também, tem combatido, né? Temos combatido, que são as fake news, né? Uma facilidade de propagação imensa. Como o jornalista, você fala agora para estudantes, para pessoas que estão começando, como que ele deve lidar com isso? Quais são os mecanismos que ele deve utilizar para tentar elucidar os fatos e erradicar fake news? Apuração de informação. Fake news sempre existiu, com outro nome, né? Boato, boataria, fofoca, notícia falsa, enfim, sempre existiu. Só que com o advento da internet, isso criou uma proporção enorme. É mais complicado porque a velocidade como isso se espalha é muito difícil para você achar quem espalhou. Só que aí, Vinícius, tem uma outra coisa que nós jornalistas, nós com mais experiência e os novatos também, nós precisamos nos atentar. É nesse momento que o cidadão mais busca o quê? Quem é referência de seriedade, de credibilidade? Então, se você é um jornalista sério, se o público vê você com aquela imagem de que não, eu vou lá olhar se no jornal do Vinícius ele confirma essa informação ou não, porque está circulando aqui no grupo do Zap da família, mas eu não vi Vinícius falando isso no jornal dele. Então, assim, é o momento de você também criar a sua imagem de credibilidade para você ser o antídoto da fake news. Então, assim, o cidadão comum, muitas vezes, ele compartilha fake news sem saber. E é nosso papel também alertar o cidadão sobre a necessidade de não compartilhe sem antes checar se isso é verdade ou não. E qual que é o papel do jornalista? Jamais publicar algo, isso é óbvio, né? Isso aí a gente aprende lá no começo da faculdade. Jamais publicar algo sem checar, sem averiguar, se é uma acusação, ouvir o outro lado. Isso faz com que você construa a sua imagem de credibilidade. E isso é um serviço de utilidade pública para a sociedade. Você ter jornalistas, uma coisa é você ser jornalista, outra coisa é você ser
produtor de conteúdo sem o compromisso da credibilidade que o jornalismo profissional Vai em traz, busca né? de likes, Likes. visualizações. Exatamente. Então, assim, eu acho que a sociedade, ela voltou a perceber a importância de ter um jornalismo sério, que apura, que realmente traz informações que são checadas. E aí também surgiu um outro nicho para o jornalista, que é o jornalista que trabalha com fact-checking. Existem agências de jornalistas somente para checar a veracidade de fatos. Olha que coisa! Então, assim, mais uma vez a gente mostra o quê? A utilidade da nossa função, da nossa profissão, que é aquele que vai fazer o filtro. Isso aqui é só boato. Não, isso aqui é fato. Isso aqui aconteceu. Foi assim? Foi? Não foi assim? Não foi bem assim. Essa é a nossa função. Você falou de credibilidade e, assim, um outro trabalho da Luzimar Colares é ajudar pessoas a se comunicar e ter essa credibilidade ali com a comunicação bem feita, assertiva, não é? Então, nós estamos na segunda edição de um livro seu, não é? Me conte mais. Isso, aqui. A gente está aqui com Comunicação de Primeira. Esse livro foi lançado em dezembro de 2023, primeira edição, e aí esgotou rapidamente e estamos na segunda edição. A segunda edição tem 4 capítulos a mais. O que eu trago no Comunicação de Primeira? Ele é o resultado de estudos, de experimentações que eu fiz ao longo da minha carreira, também em palestras e em treinamentos que eu ministro, trazendo essas informações e dicas e orientações para as pessoas que precisam se comunicar melhor. Não estou falando de jornalismo, de jornalista, mas a pessoa que precisa se comunicar em qualquer área de atuação. Então, eu pesquisei muito sobre isso, escrevo uma coluna semanal sobre comunicação há mais de 2 anos, então tem muitos textos publicados e parte desses textos, uma parte deles foi adaptada e está aqui no livro Comunicação de Primeira, e ele serve para pessoas de qualquer área de atuação, porque a gente sabe que hoje em dia, se comunicar bem faz a diferença, seja você comunicador, jornalista, seja você médico, um engenheiro, um advogado, um magistrado, um empresário, um professor. Se você sabe, tem conteúdo, mas você não sabe comunicar o que você sabe, vai ser difícil você evoluir profissionalmente. A gente falava aqui em off, quem ouve a rádio sabe que a rádio é do Tribunal Regional do Trabalho. Quem acompanha o nosso canal no YouTube também sabe que é um canal da rádio do Tribunal Regional do Trabalho. E a gente falava até do juridiquês. A preocupação do TRT 23, do TRT de Mato Grosso, em comunicar com a sociedade está explícita, né? Com todos esses canais, inclusive sendo o único tribunal do país, fora o Supremo Tribunal Federal, a ter emissora de rádio. Então, também é importante para um juiz, para um assessor, para a pessoa dirigente de um setor do tribunal, comunicar sem o juridiquês nesses momentos que vai se comunicar no rádio. Você faz isso também nesse livro, né? Você traz esses exemplos para um juiz e você diz também para médicos, né? Sim, aqui a gente tem, por exemplo, alguns capítulos que eu dediquei a essa questão da linguagem acessível. Temos aqui, por exemplo, um capítulo que é a dificuldade de falar fácil. Como, às vezes, você se comunica de uma forma que somente os seus pares te entendem. Se a gente começar a usar linguagens técnicas aqui de jornalista de rádio, de TV, quem está nos acompanhando e não é desse ramo não vai entender. E, às vezes, pessoas de outras áreas não percebem que elas falam numa linguagem própria. Tudo bem, a gente sabe que, por exemplo, a linguagem do meio jurídico, ela é tem ritos e tudo, ok. Mas se você está falando para a sociedade em geral, que não tem conhecimento disso, você tem que adaptar a sua linguagem. Então, algo que eu trago aqui no livro, como é que você vai adaptar a sua linguagem quando você fala para um público que não são seus pares, que não são seus coleguinhas de trabalho, né? Então, isso é muito importante, porque senão você não leva a sua mensagem mais adiante. Você vai estar sempre falando para seus pares, para o mesmo público de sempre. E se é o objetivo falar com um público maior, você tem que adaptar a sua linguagem. Então, você tem que usar uma comunicação acessível, você tem que conhecer quem é o seu público,
para falar de uma forma que essa pessoa te compreenda. Senão, você vai estar falando para quem? E aí eu vou dar destaque aqui, porque eu falei antes do jurídico, mas também a gente comentou de médicos, né? Porque você vai numa consulta, o médico fala tudo em termos técnicos da medicina, o paciente sai de lá sem saber de nada, né? E existe até prejuízo para o tratamento. Eu escrevi uma coluna, inclusive, mostrando o risco que existe num atendimento feito por um profissional de saúde, não somente médico, mas outros também. Se ele não se comunicar bem e o paciente não entender, o paciente, primeiro, pode nem aderir àquele tratamento como seria o ideal, e como pode também fazer tudo errado ou desanimar, porque ele saiu de um consultório sem entender aquilo que o profissional falou. Então é importantíssimo, gente, em qualquer área de atuação, você se comunicar de uma forma que o outro te compreenda. Profissional que está nos ouvindo aqui na Rádio do TRT, pessoal que está nos acompanhando no YouTube, pode encontrar o livro da Luzimar Colares onde? Nas livrarias, o Comunicação de Primeira, Segunda Edição, em livrarias aqui de Cuiabá, existem algumas livrarias fora também, no site da editora, Humanos Editora. Se entrar em contato comigo também, lá nas minhas redes sociais, eu mando entregar. Mas é um livro que está à venda nas livrarias, na internet, por vários canais. Está lá o Comunicação de Primeira, Segunda Edição. Foi lançada, inclusive, a segunda edição na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Em setembro, nós estivemos lá para o lançamento da segunda edição, a convite. Uma das últimas perguntas, a menina Luzimar Colares, da primeira turma de jornalismo da UFMT, imaginou que chegaria aonde chegou hoje? Não, aquela menina lá recém-saída do ensino médio não imaginava que um dia fosse apresentadora de telejornal. Ela sonhava muito. Aquela menina que entrou lá no curso de jornalismo com 18 anos, bem guriazinha, ela queria conhecer o mundo, queria viajar muito, queria conhecer pessoas. Ela sonhava muito. Mas eu tenho certeza que se ela olhasse, se a Luzimar da primeira turma de comunicação olhasse hoje para a Luzimar de hoje, ela iria dar uns conselhos para a Luzimar de hoje, iria dizer, olha, Luzimar, você podia não ter feito isso, mas ela ia ter muito orgulho dessa Luzimar alguns anos depois. Quem conhece a Luzimar, mas talvez ainda não achou ela nas redes sociais, qual é o arroba? @Luzicolares. Estou lá no Instagram, @Luzicolares, LinkedIn, Facebook também. Estou lá sempre postando alguma coisa. Queria ter mais tempo para me dedicar às redes sociais, que é uma forma bem interessante da gente se comunicar com as pessoas também. Eu gosto de rede social, mas estou lá. Só mandar mensagem, curtir, compartilhar, comentar. Estou lá olhando. Luzimar, para mim, como jornalista, já te disse aqui, disse aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, a quem nos acompanha, que é uma honra conversar com você, que você é um exemplo para nós, novos jornalistas, que você continue assim. A gente tem orgulho dessa mato-grossense que apresentou o Jornal Nacional e de tantas outras conquistas suas. Parabéns e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vinícius, foi um enorme prazer, muito obrigado pelo convite. Faço sempre questão de vir aqui ao TRT sempre que sou convidada. Vocês têm uma equipe de comunicação sensacional. Agradeço a todos e que bom que vocês abrem esse espaço para comunicação aqui nesse ambiente, né? TRT é um tribunal, é poder judiciário, mas que se comunica bem também com a sociedade. Continue assim. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, um prazer. O prazer foi todo nosso. E a você que continua em 104.3 ou está aqui no YouTube, pode rever o bate-papo com a Luzimar Colares. Se você chegou no rádio agora, pode também entrar no nosso canal e ver esse bate-papo completo. Até a próxima quarta-feira com mais um Lounge TRT.